Clube do Remo está arisco no mercado e faz proposta milionária para destaque do futebol argentino. Enquanto isso, o anúncio de um pacotão de reforços é esperado pelos lados do Baenão. Vamos falar das últimas notícias do Clube do Remo e o que a gente pode esperar para esse time na estreia que está chegando esse jogaço contra o Águia de Marabá. Chega mais com o RemoCast. E antes da gente começar a falar dos assuntos do nosso amado Clube do Remo, aqueles 3 pedidos iniciais. Te inscreve no canal do RemoCast, curte este e os outros conteúdos. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito ou não é inscrita. Meu amigo Rodrigo Amadeu, tudo certo, meu irmão? Clube do Remo praticamente finalizando seus treinamentos no Recife, já está voltando para Belém do Pará para dar aquele pontapé inicial na temporada 2026. É verdade, amigo Gilberto, amigos do RemoCast, a temporada oficialmente começou para o Leão. Vai começar contra o Águia de Marabá dia 18, tem muita expectativa dos reforços que estão chegando. Nós vamos falar sobre isso e muito mais, esse pacotão de reforços do Leão Azul. Já vamos falar sobre os jogadores que vão chegar para a equipe do Clube do Remo. Inicialmente, o argentino, que estava lá na Platense, ganhou título do campeonato argentino, Leonel Pico. O Clube do Remo fez a proposta, $1 milhão para tirar e adquirir esse jogador. Rodrigo Remo está forte aí no mercado sul-americano, é aquela alternativa que muitas das vezes pode ser uma solução. É verdade, Gilberto. Nós tínhamos essa expectativa na abertura da janela internacional a partir do dia 5 de janeiro, de 2026, que esses jogadores pudessem entrar no radar da diretoria azulina. E é claro que são jogadores com uma faixa salarial compatível com o que o Clube do Remo pode pagar, só que existem as transações. Existe lá a La Plata, como podemos dizer assim, dessas transações, as equipes não querem se desfazer das suas principais peças. Isso acontece no Brasil e acontece também no exterior. O Leonel Pico aí é um jogador que tem sido destaque na Platense, foi campeão da Copa Argentina, que equivale aqui à Copa do Brasil, sendo destaque lá na sua equipe. Então, é um jogador, sem dúvida alguma, que vem somar bastante aqui no campeonato da Série A. E esses mercados aí já era esperado que o Clube do Remo fosse atrás de jogadores aí desse naipe, E por falar em gringo, por falar em argentino, o Clube do Remo também fez proposta para tirar o atacante Rafael Monte, lá do futebol equatoriano, destaque na temporada passada pelo Vinotinto, 35 jogos, 18 gols, atacante de 26 anos, nesse caso, um empréstimo com opção de compra no valor de $350 mil. Leão tá com a plata, tá com a grana, tá querendo trazer, e um desses que vão ser anunciados, só lembrando, nessas informações aqui a gente pega das fontes, principalmente de jornalistas, e notícias de grandes portais de confiança, Rodrigo? E o Remo está trazendo também aí o meio-campista Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, já jogou também pelo Vasco da Gama, para reforçar o meio de campo do Leão. 2 contratações internacionais, uma contratação brasileira, volante aí que, pelo menos as torcidas por onde passou, não gostaram muito. O Remo está fazendo essa aposta, Rodrigo. É verdade, Gilberto. O Rafael Monte, as informações dele são muito boas aí em alguns portais aí, pessoas ligadas ao futebol falam muito bem do Rafael Monte. É uma aposta aí realmente não é uma aposta de risco, digamos de risco pela questão da adaptação, mas é uma boa aposta que o Clube do Remo vem fazendo aí, o centroavante, o Rafael Monte. Em relação ao Praxedes, ele foi bem no Internacional, nas outras equipes ele não foi tão bem. O Clube do Remo aí vai ousando mais no mercado, vai abrindo um pouco mais a carteira
para tirar jogadores aí de uma prateleira acima e ajudar na formação desse elenco para a Série A. Rafael Monte, realmente uma aposta muito boa aí da direção azulina. A gente espera que ele seja aí também uma referência e o nosso homem-gol, fazendo ali a posição, a troca de posição ali com o Carlinhos, com os outros atacantes que vão chegar, o próprio outro atacante que nós temos é o Aleph Manga, né? É o João Pedro, ou seja, nós O estamos aí Aleph com... Manga pode fazer também, né? Essa posição um pouco mais centralizada, pode jogar como ponto. Exatamente. Então, o Remo vai tendo opções aí no mercado, vai precisar de um elenco grande para disputar as competições aí de 2026. E tu, o que tu achaste dessas prováveis contratações, desse anúncio do pacotão de reforços do Clube do Remo? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o like e o hype também. Isso ajuda pra caramba o YouTube entregar o RemoCast cada vez mais, deixar no topo da plataforma, trazer cada vez mais revistas aqui para esta comunidade. Te inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita. Vamos continuar falando aqui de contratações também. Está a caminho do Bainão, lateral esquerdo, jovem, 22 anos, Zé Wellington, revelado pelo Flamengo, subiu em 2024, fez poucos jogos pelo Flamengo, estava jogando lá no futebol dos árabes, dos petrodólares, lá dos árabes, está vindo para o Leão Azul, e o Leão que ainda não desistiu de contar também, Rodrigo, com o Jajá. E tu já vais contar para a gente com essa história, né? Parece que o Jajá está bem satisfeito lá com o Goiás, quer sair de qualquer jeito. Um dos destinos prováveis é o Clube do Remo, que já ofereceu, inclusive, jogadores, além de compensação financeira para o Goiás, para poder contar com o atacante Jajá nesta próxima temporada. É verdade, Gilberto. O Jajá, pelas informações que nós temos aí de alguns jornalistas lá de Goiânia e o jornalista daqui de Belém, a insatisfação é muito grande do Jajá com o Goiás. O pai dele tem um sonho de colocar o filho na Série A, né, do filho disputar a Série A. E parece que o Goiás está querendo uma compensação financeira meio que exorbitante aí para liberar o jogador. É aquela história de negociação. Ele, inclusive, já até pediu para que ele fosse negociado com qualquer outro clube. Ele não quer ficar realmente lá no Goiás, a situação dele é quase que insustentável. Eu creio que o Jajá possa retomar suas negociações com o Clube do Remo, que oferece compensações financeiras e oferece também uma vitrine ao jogador, uma opção de compra e rachar o valor com o Goiás. Eu creio que o Esmeraldino não vai querer contar com um jogador insatisfeito no seu elenco. Eu creio que essa negociação ela pode se concretizar. Em relação ao Zé Wellington, que está lá no futebol das Arábias, né? Não é o Zé Wellison, tem muita gente confundindo aí com aquele meia do Fortaleza, é o Zé Wellington, lateral esquerdo, que o Remo está negociando, uma negociação bem adiantada. Vamos ver o desenrolar aí dessas negociações que estão ocorrendo aí no mercado da bola no Clube do Remo. E por falar em situação insustentável, dessa vez lá em Pernambuco, lá onde está o Clube do Remo, no Esporte Clube do Recife, com muitos problemas financeiros, está devendo Deus e o mundo depois desse rebaixamento. Um desses jogadores insatisfeitos é o próprio Lucas Lima, que já está tudo acertado com o Leão. Pelo menos com o Clube do Remo, salário certo, luva certa, tem tudo para se integrar ao elenco do Leão Azul. Falta aquele desligamento ali do esporte, né, Rodrigo? Será que vem aí uma rescisão indireta? Gilberto, a informação do nosso amigo jornalista Nelson Torres, que eu mando um grande abraço, diz que a negociação está bem adiantada. O que está faltando é a questão da liberação do Sport Recife, que já tentou negociar com o jogador 3 vezes, com redução salarial, o jogador não aceita. O que se tem de informação é que o Clube do Remo vai pagar os mesmos valores que ele recebia ali pela Série A. As informações dão conta de que em torno de R$480 mil. Você não ganhava 400 no esporte, o Remo está dando aí um bônus para ele vir para cá, fora a questão de objetivos alcançados. Realmente a proposta do Remo é muito boa para o Lucas Lima, e ele tem uma dívida de gratidão assim com o Sport Recife, não quer colocar o clube na justiça. Então ele está esperando aí uma rescisão amigável lá com os amigos rubro-negros de Pernambuco. Então, 90% das negociações com o Lucas Lima estão bem adiantadas. Eu creio que o Lucas Lima vai pintar no Bainão aí, nosso camisa 10, um jogador aí que vem
se for destaque no time do Sport Recife, embora tenha caído para a Série B, mas eu não deixei de ser um grande jogador. E eu quero saber de ti, torcedor, torcedora, deixa aí nos comentários, com essas contratações que o Remo aí está engatinhando, essa equipe já está se moldando para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, já está chegando. A CBF ainda não confirmou a data, né? Pode ser dia 28, pode ser dia 29, lá em Salvador. Deixa aí nos comentários se tu está satisfeito, está preocupado, está confiando no trabalho. Lembrando, o Remocast vai estar lá em loco nessa estreia do Leão na Série A, depois de longos 32 anos, mais de 2 décadas, separaram o clube do Remo da Série A. O Remo vai estar lá em campo, ou melhor, na arquibancada, fazendo o que a gente sabe fazer melhor, né, meu amigo Rodrigo? Torcendo para que esse time encaixe. Rodrigo, o Remo já contratou praticamente um time inteiro para essa temporada. São 10 jogadores que já foram anunciados pela equipe do Clube do Remo em diferentes posições. Começando ainda lá no ano passado com o Aleph Manga, o próprio Zé Ricardo, meio-campista, foi anunciado ali um pouco antes do Natal, mais ou menos, né? Depois veio aquele anúncio bombástico de Iago Pikachu, que foi finalmente apresentado lá na sala de imprensas, já tinha dado entrevista e tudo mais, foi apresentado oficialmente. Agora os anúncios do atacante Carlinhos, do meio-campista Patrick de Paula, além dos zagueiros, na verdade, né? Léo Andrade e Thalisson. O Clube do Remo já tem ali, Rodrigo, diversos jogadores em quase todas as posições. E será que a gente vai ver algum resquício daquele time de 2025, do time do acesso, ou o Osório vai mudar tudo? Eu, particularmente, acho que vai ser um Remo completamente diferente, a começar pela formação da zaga, 3 zagueiros. Faz tempo que a gente não vê essa formação com o Remo, cara. É verdade, amigo Gilberto. Faltou, acho que nessa formação, o Marlon, né, que já está treinando lá em Recife, o Marlon, zagueiro, que veio do Ceará. Não foi O anunciado jogador ainda, né? não foi anunciado, mas ele já está integrado ao elenco, não? Então, creio que falta Assim só o como anúncio. o Patrick também, né? O Patrick, que Patrick, jogou né? no Paranaense. Exatamente, no Atlético Paranaense. Ou seja, Gilberto, o Clube do Remo vai aos poucos aí modificando o seu elenco, manteve a base, né, dos jogadores que subiram para a Série B, da Série B para a Série A no ano passado. Se você pegar aí, nós temos um time hoje que você pode tirar apenas ali o Caio Vinícius e o Pedro Rocha. É praticamente, podemos colocar o mesmo time que disputou aí o E acesso. Rodrigo, inclusive, eu acho que eu esqueci de um jogador, e foi um time inteiro, tá? Ainda tem um lateral direito, que veio do Grêmio, O o João João Lucas. Lucas. João Verdade. Lucas. Tem esse aí. É, é verdade. Então nós já temos o time inteiro e a informação que nós temos é que o Remo vai fechar o ciclo de contratações em torno de 15 a 16 jogadores. Então faltaria esses 4 aí que ainda estão por negociar, né? E junto com esses 2 aí que ainda não foram anunciados. O Remo vai modificando o seu elenco, vai enxertando os jogadores. É importante que a gente não se desfeja daquela nossa espinha. O Remo vai precisar de um elenco grande, né, para disputar vários campeonatos. Eu não sei como é que o Osório vai digamos assim, equacionar esses 2 elencos para o Campeonato Paraense, elenco para a Copa Verde, elenco para a Série A, tem a questão do entrosamento. Nós temos um time entrosado, mas é um time ainda um pouco inferior que disputou a segunda divisão. Não sei se ele vai enxertando aos poucos esses jogadores, esses reforços aí, vai depender da condição física desses jogadores, do entrosamento, o que ele pensa para as condições táticas do time, né? Você adiantou aí que ele gosta de jogar no esquema de 3 zagueiros. Faz tempo que a gente não tem um time que joga com 3 zagueiros, né? Assim, numa temporada, iniciando uma temporada, enfim, o Osório aí está com as peças, que a sorte seja lançada, está lançada, né? Para que o Clube do Remo faça uma grande temporada no ano de 2026, agora na Série A, e vai precisar de um elenco grande aí para disputar vários campeonatos simultaneamente. A expectativa é que ele faça a melhor formação possível para isso. E tu, o que tu achas? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Em quais posições o Clube do Remo
te preocupa mais, né, na questão dessas contratações? A minha opinião pessoal são as laterais, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita, eu acho que ainda está um pouco abaixo, e também posição de meio campo, principalmente de armação. Lembrando que a gente tem lá o Grego, o Pana, ainda está com Dodô e Iago Ferreira no elenco. Para a Série A, a gente vai precisar de muito mais. Mas a gente quer saber de ti, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o like, o hype também, isso ajuda pra caramba o YouTube entregar o Remocast cada vez mais e trazer remistas aqui para esta comunidade. Te inscreve no canal, sempre não é inscrito nem inscrita. Deixa o like, galera! Saudações azulinas e até a próxima!